eu acho que posso confirmar a informação de que foi trocado o projetor. Tá dando para ver melhor aí de fundo, né? Muito bem. Infelizmente eu não consegui ainda uma maneira de extrair os slides que eu tenho em PDF para o formato que esse programa que grava permite usar. Então a resolução ainda não está como eu gostaria. Essa sombra aí, essa falta de nitidez não é óculos sujo não, é a projeção mesmo por causa da versão aqui dos slides. Um aviso sobre a primeira aula de exercícios. Eu coloquei na página a indicação de que a primeira aula de exercícios será de fato às quintas-feiras. E começa hoje. Então o Peterson vai estar dando a primeira aula de exercício hoje às 18 horas. A sala, infelizmente, a DAC não me deu retorno ainda, deverá dar ao longo do dia de hoje. Então eu vou atualizar a página indicando onde será essa aula de exercícios. Na terça-feira que vem começam os horários de atendimento, também em sala a ser indicada na página. E será, como a gente previu, de meio-dia às 2h. Talvez eu faça um deslocamento de 30 minutos, tanto no atendimento quanto no horário da aula de exercícios, principalmente no horário de atendimento, que é para gerar uma janela aí de 30 minutos para dar tempo de almoçar, porque às vezes vocês têm aula até meio-dia e depois tem outra vez às 14. Embora que, em se tratando de atendimento, você em geral não precisará permanecer as 2 horas fazendo perguntas aí para o Peterson. Você pode talvez resolver as suas dúvidas num tempo menor. Mas de qualquer forma, para o Peterson poder almoçar, a gente vai tentar talvez jogar aí com uma defasagenzinha de meia hora. Então, começando por onde nós paramos na aula passada, nós vamos trabalhar um pouquinho aí um exemplo, que é esse exemplo de ordenação. É um problema muito conhecido, o que tem a vantagem de que você não precisa pensar que você está lidando com uma coisa nova, né? Quer dizer, o problema em si é conhecido, e aí a gente gostaria aqui de explorar então os aspectos que a gente falou que são importantes. Por isso que essa disciplina existe, né? Que é a questão então de projeto e demonstração de corretude e análise de algoritmos. Deixa eu pedir novamente, você passa por favor essa lista. Novamente lembrando, essa lista de presenças será passada nas primeiras 2 semanas, porque nós podemos ter algum ingressante que precisa ter a sua presença confirmada por mim. Então vamos lá, o problema da ordenação é o problema de dado um vetor. Então veja, a estrutura de dados já está previamente definida no enunciado do problema, nem sempre isso acontece. Muitas vezes você tem o enunciado do problema e, como parte da necessidade de eficiência, você projeta o algoritmo e a estrutura de dados onde ele vai trabalhar para garantir a eficiência que você quer. Então nesse caso, como a gente já tem uma ideia de onde nós queremos chegar, então estamos presumindo que os dados são fornecidos num vetor. E nós queremos fazer um arranjo dos elementos do vetor em ordem crescente. Não precisava ser crescente, podia ser qualquer ordem estabelecida. Se você considerar que os elementos do vetor são dados e você quer uma particular ordem, o trabalho de se obter essa ordem é o mesmo de se obter qualquer outra ordem. Então, se ao invés de dizermos que queremos uma ordem crescente, disséssemos decrescente ou uma outra sequência arbitrária que começa de um menor elemento, em particular vai até um certo elemento numa determinada posição e assim por diante, a complexidade do problema é a mesma. Ou seja, se a solução que você precisa é única dentre as n fatorial possíveis permutações do vetor, então o problema é exatamente equivalente ao problema de fazer uma ordenação em ordem crescente. Então não tem nada de especial em ser crescente, só que em geral é isso que a gente precisa, né? Então tem vários métodos de solução para esse problema de ordenação. Um deles é o método da inserção, que é aquele método que eu descrevi na aula passada, que as nossas vovós usam quando estão jogando canastra, né? A maneira
colocar as cartas na mão de maneira que elas fiquem numa determinada ordem. Se você se lembra de indução, comece já a acionar a parte do cérebro onde essa informação está registrada, para você começar a reconhecer a indução aparecendo ao longo do projeto dos algoritmos que a gente vai vendo aqui. Então, como é que funciona o passo genérico do algoritmo de inserção? Você já tem os elementos da posição 1 até a posição j-1 em ordem, e o próximo elemento, que é o j-ésimo elemento, tem que ser colocado na posição correta. Nesse caso é o elemento 38, e o 38 está fora de lugar, presumivelmente. Talvez não estivesse. Se ele fosse 88, ele estaria na posição correta até a j-ésima posição do vetor. Então, o que nós vamos fazer é resolver essa instância do problema exclusivamente. Então, se você lembra de indução, você já está enxergando o seguinte: a hipótese de indução da demonstração que prova a corretude desse algoritmo diz que o vetor está ordenado até uma certa posição. E o passo da indução é simplesmente incluir o próximo elemento do vetor na ordem correta. Então, feita uma base qualquer, por exemplo, de um elemento que está sempre ordenado, então você tem uma demonstração por indução. E dessa demonstração por indução, naturalmente, nasce esse algoritmo. Nasceria uma versão recursiva dele que a gente pode escrever de uma forma iterativa. Quase sempre isso é até fácil de se fazer, nem sempre. Então, uma vez feito o deslocamento do elemento 38 da posição J para a posição onde ele se coloca entre o 35 e o 40, você tem agora os elementos de 1 a J ordenados, ou seja, você conseguiu fazer crescer em uma unidade o tamanho da porção do vetor que está ordenado. Exatamente isso que é a indução, né? Então, como é que se distribui o trabalho da alocação da célula correta para o elemento 38? Então, uma maneira de fazer isso é, você reserva o 38 fora do vetor, e a partir daí, fazendo comparações desse elemento que está armazenado numa posição externa com os elementos do vetor que já estão ordenados da direita para a esquerda, você vai decidindo, ele é menor do que o 55, então o 55 vai ser deslocado, ele é menor do que o 44, ele vai ser deslocado, ele é menor do que o 40, vai ser deslocado, mas ele não é menor do que o 35, então o 35 não é deslocado, e o 38 então, o 38 então entra na posição correta, que é essa daqui. Então é só isso que o método faz. E prosseguindo com os demais elementos, o elemento 99 já é maior do que 55, ele está na posição correta. O elemento 10 precisa ser deslocado para a sua posição lá no início do vetor, então os elementos vão sendo copiados da mesma maneira que a gente viu antes. Os elementos maiores vão sofrendo esse deslocamento, um a um, até que a gente descobre qual é a posição correta de inserção do elemento da vez, que é o elemento 10. Os demais elementos a mesma coisa, os 65, os 50 vão para o seu lugar. E como é que seria então o pseudocódigo desse algoritmo? Como a primeira posição do vetor está sempre ordenada, a base da indução seria, se eu tiver que ordenar um vetor de um único elemento, eu não tenho nada que fazer. Então, começando da posição 2, é o primeiro elemento que precisa ser jogado para o lugar correto, até a posição final n, eu vou fazer aquele trabalho que a gente ilustrou. Então, inicialmente, a ideia é copiar a chave, de maneira que ela fica armazenada fora do vetor. Depois, caminhando para a esquerda, nós vamos procurar um momento em que já não ocorre do conteúdo da posição i do vetor ser maior do que a chave, em cujo caso a gente sai fora desse laço e faz a cópia. Então isso aqui, veja, é uma versão iterativa desse algoritmo. Minha sugestão, escreva um algoritmo equivalente que seja recursivo. É só um trabalhozinho, porque no fundo a ideia está toda aqui, mas
isso serve para ser um primeiro passo na direção de você tentar vislumbrar qual era a demonstração por indução e fazer a tradução mais direta possível da prova indutiva para o algoritmo recursivo. A transformação da versão recursiva de um algoritmo que veio de uma prova indutiva para um algoritmo iterativo, às vezes é natural, às vezes não. Mas a transformação de uma prova indutiva para um algoritmo recursivo é sempre muito tranquilo, porque numa recursão, o que você tem? Você tem o tratamento da situação inicial, que é basicamente a condição de parada da recursão, na medida em que o seu universo vai caindo de tamanho. Uma chamada recursiva, que corresponde à hipótese de indução. E o trecho do algoritmo onde efetivamente alguma coisa é feita, corresponde exatamente ao passo, certo? Então, deixa eu sumarizar isso aqui. Então, num algoritmo recursivo, você tem a condição de parada, você tem a chamada recursiva, e você tem a execução de algum trabalho. E o que você tem numa prova indutiva? Você tem a base da indução, você tem a hipótese indutiva e você tem o passo. E essas coisas correspondem exatamente um a um, de maneira que a tradução da prova indutiva para o algoritmo recursivo é muito simples. Ok? Bom, nós falamos da importância de se estabelecer certas coisas quando você decide, eu quero ter um algoritmo e preciso que esse algoritmo seja eficiente. Então não basta um procedimento. O procedimento seria esse que a gente acabou de... desculpa, não aqui. O procedimento seria esse que nós acabamos de ver, mas isso daí, insisto em tentar convencê-los, não é um algoritmo, não deve ser chamado um algoritmo. Ele é um procedimento que faz parte da coisa mais complexa que é o algoritmo. Então o algoritmo ele precisa ter uma demonstração de corretude e uma análise de complexidade. Como parte da prova de corretude, é preciso que a gente verifique que de fato o algoritmo sempre para. Quer dizer, se houver algum caso onde ele trabalha para sempre, tem algo errado com esse algoritmo. Ele não vai resolver todas as instâncias. Aquela instância onde ele não para, ele não resolve. Se ele não para, não chega ao fim. E a segunda parte da corretude, que é a parte, vamos dizer, mais trabalhosa muitas vezes de se verificar, é que o algoritmo de fato faz o que ele promete fazer. Ele resolve o problema em questão. E finalmente, a questão da complexidade de tempo. Às vezes a gente faz análise de espaço quando é necessário, mas a de tempo sempre se faz. Ela é em geral medida no número de instruções que são realizadas pelo algoritmo, nesse caso para ordenar o conjunto de vetor, o vetor de elementos. Então, eu quero ilustrar nesse trecho de aula agora como é que a gente faria uma prova de corretude de um algoritmo que caísse nas nossas mãos parcial, contendo apenas o procedimento. Ou seja, no fundo eu gostaria de convencê-los que a melhor maneira de se fazer isso não é essa, porque essa dá trabalho e não é necessária. Ou seja, gostaria de convencê-los que projetar o algoritmo com a prova construtiva que dá origem ao seu procedimento é o melhor caminho. Mas vamos fazer primeiro, então, dessa maneira. Então, veja, como é que eu provo que o algoritmo para? Bom, eu pego o procedimento do algoritmo e verifico se ele tem algum laço. Se ele não tiver, ele para, porque ele é uma sequência linear de coisas a serem executadas, comandos, atribuições, testes, o que seja, mas eventualmente você chega ao fim desse conjunto, porque ele é um conjunto finito. Se você não tem como voltar, se você não tem laço, não há por que ele pudesse não parar. Então, como aqui nós temos dois laços, que são esse laço para e esse laço enquanto, é focando nesses que eu tenho que decidir que de fato as coisas
param. Então vamos olhar na linha 5, onde estamos com o laço enquanto, existe no interior desse laço um decremento do índice que é testado como parte da condição de parada. Então você tem a condição de parada I maior ou igual a 1. Você começa com um valor de I que, olhando na linha 4, é J menos 1 e J é pelo menos 2, então I é pelo menos 1. Portanto, ou ele é 1 ou ele é mais do que 1 e ele está sofrendo decréscimos. Então, eventualmente, ele vai deixar de ser maior ou igual a 1. E isso estabelece, então, que o laço enquanto, pelo menos por responsabilidade do I, eventualmente vai parar. Né? Então, é isso que nós estamos essencialmente dizendo aqui. Mas nós temos um outro laço, né, que é o laço da linha 1. Bom, o laço da linha 1, ele não envolve uma condição que precisa ser testada sob dúvida de que ela vai eventualmente ocorrer para causar a parada daquele laço. Quer dizer, J é uma variável inteira, ela começa em 2 e ela é incrementada sempre de uma unidade, e N é um número finito. Então, somando 1 a J a partir de 2, eventualmente eu chego em N. Não tem perigo de eu chegar em N menos 1 e pular para N mais 1 e depois, enfim, a coisa seguir para sempre. Então, conclusão, o algoritmo para, porque os únicos dois laços foram analisados e a parada certamente vai acontecer. Então agora, nós dissemos que tinha mais duas partes, né, para a gente fazer. Uma delas é provar que realmente a solução é a esperada, ou seja, o algoritmo vai produzir aquele vetor original ordenado em ordem crescente como a gente pretendia, e por fim fazer a análise da complexidade de tempo. Então a gente vai introduzir alguma nomenclatura aqui que aparece sempre nas análises de corretude de algoritmo que são feitas a posteriori. Então o primeiro desses termos chama-se invariante de laço. O que é um invariante de laço? Ele é uma propriedade que relaciona as variáveis que aparecem no procedimento do algoritmo a cada execução que você faz através daquele laço. Então, é preciso escolher uma propriedade que permite que a gente conclua que, de fato, o que nós estamos buscando vai ser atingido com esse procedimento. Como é que a gente escolhe isso, né? Bom, a gente escolhe de maneira que, no final, a gente tem uma propriedade, ou seja, ao longo do processo de execução dos vários laços, a propriedade se mantém, mas o que importa também é que, no final, quando eu terminar a execução do laço, que eu já sei que para, porque eu fiz essa análise antes, então eu consigo provar a corretude do algoritmo a partir dessa propriedade no instante final das várias execuções do laço que eu estiver analisando. E quando eu tenho vários laços, eu vou precisar de invariantes múltiplos, vou precisar de invariantes para cada um dos laços que aparecem. Né? E a parte mais difícil do processo é descobrir um invariante que atinja esses objetivos. Invariantes de laço você sempre vai conseguir. Tá? Por exemplo, você pode tomar um procedimento e usar como invariante, digamos que seja um laço do tipo para, você tem uma variável i que varia de 2 a n, e você diz i é uma variável inteira. Isso certamente é um invariante. Toda vez que você der uma volta no laço, i vai continuar sendo uma variável inteira. Mas isso não leva a nenhum benefício no sentido dessa propriedade que nós tanto precisaremos dela aqui, que é para provar que o algoritmo realmente conclui, termina com a solução desejada. Então, esse é muitas vezes o trabalho maior. Então, novamente, aí está o nosso procedimento. E a gente observa o seguinte. Na linha 1, você tem um laço que envolve a alteração do valor do parâmetro j a partir de 2 até n. E a gente observa que para cada valor de j, o vetor está ordenado até a posição j menos 1. Então eu digo, a gente observa porque isso é observável, mas isso não basta. Eu precisaria provar efetivamente que o vetor até a posição j menos 1 está sempre ordenado quando eu entro no laço para da linha 1. Bom, mas como é que eu provo isso?
Bom, o parâmetro j varia de 2 a n. Se eu olho para o primeiro momento em que se entra nesse laço, j igual a 2, o que está à esquerda da posição 2 do vetor? Está a primeira posição do vetor. Essa primeira posição contém um elemento. Esse elemento sozinho é um vetor ordenado. Se agora, na posição j-1, se eu estiver na posição j até a posição j-1, se o vetor estiver ordenado, observando cuidadosamente, fazendo uma análise rigorosa do que se dá dentro de uma execução do laço, de todos os comandos que estão dentro do laço da linha 1, eu verifico que o elemento da posição j, que era o elemento da vez, que estava fora dos j-1 elementos anteriores que já estão ordenados, esse elemento termina na sua posição correta e é mantida a ordem anterior dos elementos. O que eu acabei de falar para vocês? Eu acabei de falar uma prova por indução de que, de fato, esse invariante é um invariante válido para o laço da linha 1. Então, veja, indução vai aparecer com bastante frequência na disciplina. Então, vamos lá. Como é que é uma estratégia típica, né, para a gente mostrar a corretude de um algoritmo? Então, a primeira propriedade que você busca estabelecer é a validade daquele invariante que você julgou que seria adequado. Você ainda não sabe, você só vai saber se você conseguir terminar a prova da corretude. Então, aquele invariante no início da primeira iteração, ele é verdadeiro. Às vezes você tem que provar isso, em outros casos isso é imediato. Como nesse caso é imediato. Você olha para o valor de j, ele é 2, j-1 é 1, o vetor tendo um elemento só, esse vetor está ordenado. Não há realmente o que provar, né? Depois você supõe que aquele invariante vale no início de uma dada interação e você prova que ele vale no início da próxima interação. Se você faz isso, você está fazendo o passo da indução. Então veja, no fundo o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte: aqui está a base de uma indução da prova de corretude, aqui está a hipótese e aqui está o passo. Está claro isso? Muito bem. Esse processo é, portanto, aplicado, se você quiser pensar indutivamente, ao longo das iteradas de cada um dos laços que você tem, no nosso exemplo, o laço da linha 1, até que você chega ao momento da última iteração. Nesse momento, se você verifica que realmente a validade dessa iteração, desse invariante nessa iteração é suficiente para garantir que o resultado obtido foi o resultado esperado, então o algoritmo está correto. Então, essa que é a ideia da demonstração por invariante de laço da corretude de um algoritmo. E, bom, como a gente dizia, isso daí é simplesmente indução. Então, vamos ver. O invariante que a gente vai utilizar é esse. Então, eu estou repetindo e detalhando um pouquinho mais tudo que eu falei até agora, né? Isso aqui, lembre-se, é como se nós tivéssemos implicitamente... desculpa, está errado. Isso aqui é como se eu estivesse implicitamente dizendo que nós temos uma hipótese de indução e, no fundo, essa afirmação daqui, essa afirmação daqui é a demonstração do passo e que em alguns casos é evidente, como é o caso aqui, né? Então, como o parâmetro j do laço para da linha 1 terá valor n mais 1 no momento que a gente sai fora do laço, porque até o valor n o laço é executado, no momento que nós saímos, dado que, por esse argumento que aparece aqui, ou seja, é a prova desse então que me diz isso, né? Então, se eu tinha a validade da corretude do algoritmo até o valor j igual a n, no momento que
eu saio fora, no momento n, o que significa? J igual a n significa o quê? O vetor até a posição n-1 está ordenado. J assume o valor n, eu executo o laço mais uma vez. J cresce para n mais 1, eu saio do laço. Bom, no momento que eu saí do laço, eu saí com o invariante ainda verdadeiro, pelo mesmo argumento que ele é verdadeiro nos casos anteriores. Então, o vetor está ordenado até o valor j menos 1, mas se j é n mais 1, ele está ordenado, então, até a posição n, portanto, isso estabelece a corretude. Tá certo? Bom, mas esse caso é muito simples, quer dizer, descobrir esse invariante é uma coisa natural até. Você olha para o algoritmo, quer dizer, a vovó sabe disso, né? Se eu estou com n-1 cartas na mão, pergunta para ela. Todas elas estão ordenadas. Eu pego a próxima carta, descubro entre que duas ela cabe e faço a inserção, eu fiquei com n cartas ordenadas na mão. Certo? Quer dizer, é muito natural. Então você diz, então deve ser esse o invariante. Mas em outras situações é muito mais trabalhoso. Né? Deixa eu ver se eu preciso... Acho que eu não preciso desses... dessa segunda versão aqui, que na verdade ela é equivalente à anterior. Acho que eu já repeti o suficiente e acho que já tá bem visto. Então vamos falar da complexidade, tá? Então nós temos esse algoritmo que nós sabemos agora que é um algoritmo no sentido que ele tem um procedimento que está provado correto, e eu gostaria de saber, bom, quão eficiente ele é, ou seja, quantas operações ele realiza, de maneira que se eu quiser fazer uma estimativa de tempo, estimando o tempo de cada uma das operações e tendo uma contagem delas, eu consigo fazer aí um produto e saber qual é a expectativa de tempo. Acontece que, como a gente já mencionou na aula passada, a análise que nós faremos dos algoritmos, quase todos, ao longo dessa disciplina, é sempre uma análise de pior caso. Então, estimar o tempo que deve levar um algoritmo que você implemente, tendo em vista a análise de complexidade dele, feita em cima do algoritmo, ou seja, uma análise teórica, multiplicando isso daí pelo tempo de execução de cada instrução, pode até ser grosseiramente errado. Ou seja, você tem uma análise de pior caso, o pior caso pode ocorrer com tão baixa frequência que quase sempre o algoritmo que você implementar vai rodar muito mais rápido do que estava previsto pela teoria. Mas não significa que a teoria está errada. Se você for atrás dos piores casos e executar, provavelmente você vai obter exatamente o que a teoria previa. Agora, além disso, nós fazemos análise assintótica, ou seja, a gente olha para o comportamento do crescimento da função que descreve o número de operações realizadas pelo algoritmo como função do tamanho da entrada. E na análise de complexidade, como a gente verá quando formos estudando as classes de funções, existem constantes multiplicativas que podem aparecer na expressão dessas funções que não são consideradas. Não são consideradas porque elas não afetam a informação da ordem de grandeza do crescimento. Quer dizer, se eu quero saber quão rapidamente cresce uma função, eu vou olhar para a derivada dessa função. Ao olhar para a derivada da função, eu posso ter a informação de que ela é uma função, a derivada é uma função linear, ou seja, a minha função original é quadrática, e tem lá um fator multiplicativo. Se eu tiver um outro algoritmo que também tem um comportamento quadrático, a sua derivada também será linear, posso ter uma constante multiplicativa diferente, mas ainda assim, quando eu for comparar, eu direi, bom, a ordem de grandeza da derivada dos dois algoritmos é linear, então os dois algoritmos são quadráticos, então eles são essencialmente equivalentes. Quer dizer, o que a gente busca é aprimorar a eficiência de um algoritmo no sentido de obter algoritmos que sejam assintoticamente mais rápidos, ou seja, de maneira que a ordem de grandeza do crescimento da função é de fato distinta, ou seja, menor, para poder se dizer que o algoritmo é mais eficiente. Então o que nós vamos fazer? Tentar determinar o tempo de execução, que a gente também chama de complexidade de tempo, desse algoritmo. Isso aí vai ser uma função do tamanho da entrada. Veja que nós falamos na aula passada, né, sobre modelo computacional. Quando eu digo que o tamanho da entrada é o parâmetro que deve ser em cima do qual a função que descreve a complexidade se baseia, eu estou desprezando
qualquer informação a respeito do tamanho dos números que vão ser ordenados. Então, no modelo computacional, eu estou supondo o seguinte: um registrador é capaz de armazenar um número que esteja no vetor, não importa quão grande ele seja, compará-lo com um outro no mesmo tempo que ele compararia se esses números sendo comparados fossem muito menores. Tá? Então, isso aí é, de fato, uma suposição que a gente faz dentro do modelo. Bom, na prática, será que isso é verdade? Até o momento em que você esteja trabalhando com uma unidade de memória uniforme, quer dizer, se eu tenho uma palavra da máquina e lá dentro eu armazeno o número 1 ou armazeno o número 10 à oitava, a comparação desse número com algum outro vai custar a mesma coisa de fato no processador. Mas, quando você está trabalhando com vetores que podem conter números de diferentes tamanhos, de maneira que você, ou por compacidade ou por que razão for, utilize um vetor heterogêneo, onde as posições não têm o mesmo comprimento, aí, de fato, o custo de se fazer uma operação de comparação ou uma atribuição que envolve um número maior, vai ter custo mais alto, né? Então, no modelo aqui, a gente presume que estamos com o modelo de máquina de acesso randômico e todos esses elementos são armazenáveis e processáveis como uma unidade. No modelo, a gente também precisa estabelecer quais são as operações básicas. Então, a descrição de um modelo nos diz como são os elementos e quais são as operações permitidas. E eu acho que eu mencionei na aula passada que existem operações que normalmente a gente não incorpora no modelo de máquina de acesso randômico. Quer dizer, a gente supõe que essas máquinas operam com o tipo de dados que a gente precisa, por exemplo, números inteiros muitas vezes, outras vezes números reais, que é uma abstração, porque você não é capaz de armazenar nenhum número real com toda a sua precisão num registrador de uma máquina qualquer. E as operações que são utilizadas, elas são escolhidas segundo alguma convenção interessante, né? E uma dessas convenções é que essas operações têm basicamente o mesmo custo. Nem todas as operações que têm custo baixo são incorporadas num modelo. Por exemplo, numa máquina qualquer, num laptop qualquer que você utilize, você consegue fazer no nível de hardware com a mesma eficiência que você faz uma soma ou uma atribuição, operações como arredondamento, operações como shift, que são deslocamentos dentro de uma palavra. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui só para comentar um pouquinho essa questão aí. No modelo de máquina de acesso randômico real, a gente presume que cada registrador é capaz de armazenar um número real na sua integralidade. As operações que normalmente a gente incorpora nesse modelo são as operações de aritméticas, essas 4, mais operações como raízes, onde a ordem da raiz pode ser um número inteiro arbitrário, quer dizer, não precisa ser necessariamente raiz só quadrada, mas a gente não incorpora operações como piso e teto. Então, essas daqui normalmente não fazem parte do modelo. Por consequência, não faz parte do modelo uma operação que praticamente toda boa linguagem de programação tem disponível, que é a operação de divisão inteira. É aquela que nos devolve qual é a parte inteira do quociente de divisão de dois números. Quando os números não são divisíveis, a sua divisão é um número racional, você pode querer pegar a parte inteira. Então, isso aqui também não é uma operação que faz parte do modelo. E outra operação que também a gente não incorpora é a operação de resto de divisão e a operação shift. Bom, por que a gente não incorpora essas operações? Exatamente porque a gente decidiu primeiro não incorporar a operação de arredondamento, porque dela depende essas outras. Tá? Aqui tem um problema de
ovo e galinha, porque na verdade piso de um número é obtido a partir da aplicação da operação shift. Então, vamos deixar assim, sem ficar discutindo nesse nível que operação vem antes de outra. Então, no modelo RealRAM, geralmente é assim que são as operações que a gente incorpora. Bom, só acrescentando aí uma informação mais, você pode estar preocupado com a falta de realismo desses modelos. De fato, eles são modelos com finalidade teórica, para que você faça análise de eficiência de algoritmo ou análise de cota inferior de problema, mas é muito mais interessante você poder dizer, eu faço essa análise lá na teoria, mas quando eu trago para a prática, realmente ela se aplica, tem uma correspondência. Então, deixa eu dar um pouquinho de luz quanto a isso, né? Por que de fato essa correspondência, no fundo, acaba acontecendo? Tá? Muito raramente a gente precisa de utilizar funções que produzem números reais que sejam resultado de operações distintas dessas 5 operações que estão aqui. Muito raramente. Tá? Quando seria um caso onde isso é necessário? Eu poderia estar interessado em alocar uma variável x e colocar nela o valor de, por exemplo, 4 vezes o arco tangente de 1. Tá? Eu posso estar interessado em fazer isso por alguma razão. Tá? Eu posso estar interessado também em colocar na variável y o valor exp de 1, onde exp de 1 significa a exponencial de base neperiana, base e. Tá? Nesses dois casos, realmente esses números que eu estou produzindo para colocar dentro das variáveis x e y são números reais, e são números reais que não dá para se obter com essas operações aqui. Por quê? Essas operações, elas têm uma propriedade muito interessante, que é a seguinte: se você começa com o conjunto dos números inteiros, você faz soma, subtração, produto, divisão e raízes arbitrárias, e combina tudo isso. Então você pode fazer somas de produtos, de divisões, raízes de divisões, divisões de raízes, e você faz todo conjunto de operações que você quiser imaginar a partir dos números inteiros. Você produz um conjunto maior, certo? Esse conjunto é um conjunto no qual você tem números racionais, porque você tem divisão, você tem números irracionais, porque você tem raízes. Agora você pega esse conjunto e aplica sobre esse conjunto essas operações de novo. Então você agora, com o resultado disso, você pode fazer tantas somas, produtos, divisões ou raízes que você queira, qualquer número finito delas, raízes inteiras de qualquer ordem. O que acontece de interessante é que esse conjunto é fechado com relação a essas operações. Ou seja, realizadas operações desses 5 tipos aqui, em cima desse conjunto, que começou com os números inteiros e agora já tem racionais e irracionais, você continua produzindo números que já estavam dentro desse conjunto. Então não tem jeito de aparecerem números novos se você fizer, a gente chama de o fecho, né? Se você fizer o fecho desse conjunto, com relação a esse ponto de partida que é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto assim produzido, ele é um conjunto que é subconjunto do conjunto dos números reais. Nem todo número real pode ser produzido dessa forma. Então, quais são eles? Por exemplo, esses dois daqui, né? Esse número que a gente computa dessa forma, esse número que a gente computa dessa forma, esses dois não são números desse conjunto que a gente obteve fazendo o fecho, segundo essas 5 operações, a partir dos números inteiros. Você tem razão, eu precisava fazer essa observação. Toda vez que for se aplicar a radiciação, ela será aplicada em cima de um número positivo. Tá? Mas, a menos dessa exceção aí, todas as outras operações você vai fazer com liberdade, que faça sentido. Por exemplo, você não vai dividir nada por zero, exceto, talvez, o zero. Né? Zero pode ser dividido por zero, outros números não podem.
que mais? Então, veja, o que acontece? Você tem o conjunto dos números reais, você tem o conjunto dos números racionais, você tem o conjunto dos números inteiros. Os inteiros estão contidos nos racionais, os racionais estão contidos nos reais. Mas esse conjunto que a gente produziu, que é fechado com relação a essas operações, partindo do conjunto dos números inteiros, ele gera mais coisas do que os racionais, mas não gera todos os reais. Então tem que ter algum conjunto aqui no meio, e de fato existe, ele se chama o conjunto dos números algébricos. Bom, a ideia dessa discussão toda era para chegar à seguinte conclusão: se eu estiver trabalhando com um modelo de máquina de acesso randômico, que eu teoricamente estabeleci para fazer análise de complexidade de algoritmos e prova de cota inferior de problemas, será que tem alguma coisa que corresponde muito proximamente a isso na prática? Então eu digo que o que corresponde muito proximamente a isso na prática é a aritmética com essas 4 operações em cima do conjunto dos números algébricos. Por que isso? Porque você não vai conseguir gerar nada que não seja algébrico a partir de números algébricos com essas operações. Tá? Então significa que eu não vou conseguir obter números como esse daqui, que é π, e esse daqui, que é e? Exatamente, você não vai conseguir gerar esses números. Números como esses não são algébricos, eles são exatamente os números do conjunto não algébrico de reais. Esse conjunto é o conjunto dos números transcendentes. O conjunto dos números transcendentes fica fora mesmo. Mas um número algébrico pode ser raiz de 2, certo? Pode, porque o 2 é inteiro, positivo, eu extraio a raiz quadrada, eu tenho raiz de 2. Esse número não tem representação finita, então como é que eu digo que isso daí vai realmente corresponder a uma situação real? Será que não é mesmo só teórico? O número raiz de 2 ele pode ser representado de uma maneira simbólica, de modo que você consegue fazer todas as suas operações em cima de números algébricos, passar pelo raiz de 2, continuar usando esse número dentro de computações, até que chegue no fim e você diga, terminei. Eis aqui uma representação simbólica do resultado. Se alguém quiser o valor de fato, nesse momento você realiza as operações que estão armazenadas ali, ou seja, que estão registradas. Né? Tem pacotes de software que fazem isso, trabalham com números algébricos e evitam todas as operações que geram representações ilimitadas até o fim da execução do programa. Eu trabalho com uma biblioteca chamada Seagull, que é uma biblioteca de algoritmos para problemas geométricos. Essa biblioteca permite que você trabalhe restrito aos números inteiros, permite que você trabalhe restrito aos racionais, permite que você trabalhe restrito aos algébricos, evitando as operações. Essa biblioteca, acho que alguém perguntou aí, chama-se Seagull, C-G-A-L. Ela está escrita em C++, você consegue ligá-la com outras coisas. Bom, deixa eu resumir então esse trecho aqui da aula, esse slide em particular. O modelo RealRAM, modelo de máquina de acesso randômico real, é um modelo teórico no qual é facilitada a nossa tarefa de provar a corretude de algoritmos e de fazer análise de complexidade. Ele não tem uma correspondência direta com o que você consegue fazer na prática, mas existe uma restrição natural dele, que é o modelo de máquina de acesso randômico algébrica, que corresponde ao que existe em software por aí que você pode trabalhar em cima. Tá? Então, como nós não vamos estar fazendo implementações de fato, a gente não precisa se preocupar com essa componente, mas se alguém chegar num momento que precise, existem pacotes que atendem esse objetivo daí. Ok? Então, no modelo RAM, os elementos permitidos são aqueles que podem ser armazenados nas estruturas iniciais, temporárias e finais da execução de um algoritmo, e as operações básicas são essas primitivas que a gente costuma utilizar. Eu não coloquei aqui, mas deveria, né, que são também as comparações. Então eu posso fazer comparações de qualquer um desses dois tipos também, né? Perguntar se duas coisas são
iguais ou se uma é menor do que a outra, assumindo aí que eu estou num modelo sempre ordenado, onde as comparações fazem sentido. Tá? Atribuição também certamente entra. Muito bem. Analisando então a eficiência desse algoritmo, eu precisaria fazer uma estimativa do número de execuções de cada um dos comandos, ou cada uma das linhas desse procedimento. Então, o que eu quero determinar são os valores dessas interrogações aqui. Quer dizer, eu quero saber quantos são, qual é o número de vezes que cada uma dessas linhas é executada. Ao executar uma linha dessas, por exemplo, no caso da linha 1, isso significa tomar o valor de j, somar 1 ao valor de j, comparar o valor de j com o valor de n mais 1. Então, são essas três ações. Então, o custo dessas três ações é C1. É isso que C1 representa. Na linha 2, C2 representa o custo da atribuição, que é tomar de memória o valor da posição j do vetor A e armazenar esse valor na posição correspondente à variável chave, também de memória. Então, se você quiser quantificar esse número, você vai ter que ver qual é a velocidade do bus da máquina para você fazer a leitura, qual é a largura do bus, porque se isso aí for duas palavras de memória, você pode ter que ir 2 vezes na memória para fazer isso, etc. Né? Então, esses números aqui são dependentes de implementação. Os números correspondentes à segunda coluna, não. Esses são estritamente dependentes de como se comporta o algoritmo propriamente. Nós vamos chamar de TJ o número de vezes que o teste do laço enquanto, da linha 5, ele é feito para aquele valor de J. Então, dependendo do valor de J, a linha 5 vai requerer a execução do conjunto nesse caso são atribuições, né, o conjunto de atribuições que está dentro desse laço. Então, nós vamos chamar de TJ isso daí, essa vai ser a nossa notação. Então, vamos lá, na linha 1, quantas vezes a linha 1 é executada? Bom, J recebe o valor 2, 3, 4, até N, e depois recebe o valor N mais 1 e a gente sai fora do laço. Então, a linha 1 é executada N vezes. A linha 2 é executada uma vez para cada valor de J, exceto o último. Quando J é N mais 1, a linha 2 não é executada. Então, isso aqui é N menos 1. A linha 3 tem custo zero, porque ela é um comentário, mas ela é executada, né, N menos 1 vezes. A linha 4 também está dentro do laço da linha 1, é executada uma vez menos do que os valores possíveis de J, então N menos 1. E agora vamos para a linha complicada aí, que é a linha 5. Por causa do tipo de laço C1 enquanto, nós vamos estimar isso daí. Então, eu chego no momento de executar a linha 5 com um certo valor de J. Essa linha vai ser executada TJ vezes. Quanto é TJ? Eu ainda não sei. Mas vai ser executada TJ vezes para algum TJ. E como o laço da linha 5 é executado para os valores de J de 2 a N, que vem da linha 1, então o número total de vezes que a linha 5 é executada é o somatório de TJ para J de 2 a N. Eu só vou ter que depois descobrir algum jeito de estimar TJ. O número de vezes que a linha 6 é executada é o número de vezes que o laço é executado. O laço é a linha da linha 5, né? É o número de vezes que ele é executado menos uma, porque na última eu saio fora. Então, eu bato na linha 5, faço o teste, falhou o teste, eu caio fora. Então, é 1 a menos. Por isso que é a soma para J de 2 até N de TJ menos 1. A mesma coisa vale para a linha 7. E, por fim, a linha 8 ela é executada tantas vezes quanto a linha 2 ou a linha 4, ou seja, N menos 1. Então, eu já tenho uma estimativa do número de vezes que cada uma dessas linhas do algoritmo é executada. Ótimo. O que eu faço com isso? Bom, agora eu somo tudo, porque esse é o número de operações realizadas pelo algoritmo. Então, eu faço a soma do que corresponde à linha 1, que é essa parcela. C1 é o custo da linha 1, vezes o número de vezes que ela é executada.
C2 é o custo da linha 2 vezes o número de vezes que ela é executada, C3 era zero, então não importa, e assim por diante. E com isso a gente fica com essa expressão daí. Perceba o seguinte, se eu te der um vetor de tamanho n para você executar esse algoritmo, o número de execuções, o número de ações executadas é o mesmo, é essa soma. O que varia é, conforme seja o conteúdo do vetor, o laço enquanto sofre alteração no número de vezes que ele é executado. Então vamos voltar aqui. Nas linhas 5, 6 e 7, eu percebo que conforme sejam os resultados das comparações do AI com a chave, na medida em que o I vai variando, o número de vezes que são executadas as linhas 5, 6 e 7 muda. Certo? Então, não é com o tamanho do vetor que eu percebo alteração nessa expressão. O tamanho do vetor ele entra como parâmetro n. Então, se n tem um certo valor, eu plugo n nessa expressão, t de n vai ter um valor determinado que fica dependendo dos TJs. Okay? Bom, nós podemos fazer, eu tinha também mencionado na aula passada, vários tipos de análise. Né? Uma delas é a análise de melhor caso, que é aquela que só ocorre quando tudo dá certo. Mas não é a única forma de fazer e nem é a mais interessante. A análise de pior caso é muito melhor porque ela vai nos dizer uma estimativa superior para o pior que pode acontecer. Então, se nós olharmos para os possíveis valores de TJ, vamos voltar no algoritmo para olhar isso daí, veja que se o vetor já estiver ordenado, toda vez que eu comparar o valor de AI com a chave na entrada da linha 5, já posso ter a informação de que AI é maior do que a chave. Se o vetor está ordenado em ordem crescente, a cada momento, desculpa, falei o contrário, né? A chave maior do que o elemento AI. Então, eu vou numa certa posição do vetor, posição J, copio a chave, e agora vou comparar a chave com os elementos que estão à esquerda da chave. Ao fazer isso, na primeira comparação eu posso já obter a informação, a chave é maior. Bom, se ela é maior eu não vou prosseguir, então eu não vou entrar dentro do laço 5. Certo? Então eu vou fazer uma única vez, então TJ é 1. Se o vetor inteiro está ordenado, TJ é 1 sempre, para todo valor de J. Então, nesse caso, esse é o melhor caso, tá certo? Quer dizer, o vetor já está ordenado, o número de comparações é o mínimo possível, o número de vezes que eu passo pelo laço das linhas 5, 6 e 7 é 1. Então, substituindo isso daí, eu fico com essa expressão daqui, né? Que é uma expressão formada por uma soma de constantes, que são os custos das várias linhas. No primeiro caso, C1, C2, C4, C5 e C8 vezes N, menos os produtos feitos pelas C2, C4, C5 e C8 por aqueles menos 1 que aparecem entre parênteses. Então, esse algoritmo é um algoritmo que tem um coeficiente constante vezes N menos um coeficiente constante. Isso é equação de uma reta, certo? Quer dizer, T de N igual a constante vezes C menos constante me dá a equação de uma reta. Então, esse algoritmo, no melhor caso, ele é um algoritmo linear, porque a função que descreve o número de operações que ele realiza é uma função linear. Então, essa é a análise de melhor caso. Essa é a forma da solução que a gente tem aí. Mas e se não for o melhor caso, né? Afinal de contas, a lei de Murphy vale. Então, em geral, vai dar o pior caso. Não, brincadeira, né? O pior caso ocorre algumas vezes. Outras vezes você tem o melhor caso. Outras vezes você tem alguma coisa intermediária. Mas é a análise de pior caso que nos permite estimar uma função cuja expressão descreve o que de pior pode ocorrer com a eficiência do algoritmo. Né? Por isso que chama análise de pior caso. A expressão da complexidade do algoritmo obtida através dessa análise, da análise de pior caso, é chamada uma cota superior. A razão pela qual é chamada uma cota superior é porque você não passa dela. Então, é uma cota
acima da qual você nunca vai ter uma situação que acontece, porque se ela é o pior caso, todas as aplicações do algoritmo para todas as possíveis instâncias vão ser ou isso ou melhor. Né? Muito bem. Analisando o algoritmo, e isso pode ser feito de várias formas, a gente precisa achar uma maneira de estimar o que de pior pode acontecer no laço das linhas 5, 6 e 7. Bom, o pior que pode acontecer é eu ter que fazer esse laço muitas e muitas vezes. Se eu vou fazer muitas e muitas vezes, significa que cada chave vai ter que ser comparada com todos os seus elementos anteriores e ser colocada na primeira posição, para cada uma delas. Bom, se eu pego a chave e procuro um lugar para ela, de maneira que ela seja menor do que o seu vizinho imediatamente à direita, isso significa que eu levei todas as chaves para o começo e depois a próxima novamente para o começo e assim por diante. Bom, então o vetor, para ficar ordenado, teve que ser revertido. Então ele estava em ordem decrescente originalmente. Então, analisando de que forma ocorre a pior situação do laço das linhas 5, 6 e 7, eu descubro que um pior caso desse algoritmo é uma ordem decrescente. Mas eu não preciso descobrir qual é um pior caso de um algoritmo para fazer a análise de pior caso dele. Eu só preciso de uma maneira de estimar como é que se dá a situação onde a função tem o maior crescimento possível. Então, às vezes, é através da identificação explícita de um pior caso. Outras vezes, não. É analisando a situação ali dos laços em questão. Então, se eu estou na posição J, o pior que pode acontecer com TJ é ele ser comparado com todos os elementos anteriores. Então, o valor pior que pode ocorrer para TJ na situação J é TJ ser igual a J, que é a comparação com todos os anteriores. Bom, mas isso aí para J de 2 até N. Então, quando eu faço a soma dos TJs de 2 até N, que é aquilo que apareceu na expressão da complexidade que a gente viu antes, eu vou obter somatório de J de 2 a N, e isso me dá N vezes N mais 1 sobre 2 menos 1. Então, essa expressão é uma das que aparece lá naquele slide anterior, né? Essa expressão daqui. E a outra é essa, né? Essa de cima aqui é do passo 5, essa aqui é do passo 6 e 7. Então, agora temos condições de somar tudo isso daí. Então, o Tn, ele continua sendo o C1 vezes N, porque isso aqui não alterou, o C2 vezes N menos 1 e o C4 vezes N menos 1, mas o C5 já é o custo da linha 5, que é a primeira expressão do somatório que a gente acabou de obter, que é essa expressão daqui, e as outras duas, do C6 e do C7, são a segunda delas. Ou seja, no caso da C5, da linha 5, desculpa, é essa expressão, no caso das linhas 6 e 7, é essa expressão daqui. Então, daí essa expressão. Bom, mas acontece que nós temos um produto de N por N aqui, temos um produto de N por N aqui, um produto de N por N aqui. Bom, isso aí então me dá um N quadrado. Fazendo a álgebra necessária para simplificar isso daí, o N quadrado vai aparecer aqui, mas eu tenho também os fatores N que aparecem nessas parcelas, assim como o fator N resultante da multiplicação desse N por esse 1. Então, daí o N como termo de primeira ordem, e mais essa porção da expressão do T, que é uma expressão sem o fator N com potência alguma. Então, esse algoritmo é um algoritmo cuja análise de pior caso resulta numa função quadrática, uma função de segundo grau. Então, T de N se parece com uma expressão como essa, A vezes N ao quadrado mais B vezes N mais C. Então, no pior caso, esse algoritmo de ordenação por inserção é descrito, tem sua complexidade descrita por uma função quadrática no tamanho da entrada. Então, apesar do melhor caso ser linear, o pior caso é quadrático. Então, veja, eu estou fazendo isso de maneira assim, bem laboriosa, que é para vocês terem todos os detalhes aí desse processo.
na hora que eu obtenho a expressão quadrática, que a gente acabou de ver, que é fruto da análise de pior caso, eu posso ou não ter necessidade de explicitar o valor das constantes que aparecem. Como as constantes que vocês viram envolvem somas de CIs, que são os custos das várias linhas, e esses números são dependentes de implementação, se eu quiser ser rigoroso a respeito dos valores desses coeficientes para esta máquina, quando você puxar o seu laptop da bolsa, eu digo, não vale mais nada do que nós analisamos em termos dos valores dessas constantes. Então, o valor da constante que multiplica os termos que são função de n, podem ser simplificados na forma de simplesmente uma constante. Por isso a gente muitas vezes escreve dessa maneira. A vezes n ao quadrado mais b vezes n mais c, para algum a, algum b e algum c constantes. Ah, mas isso não é impreciso? Sim e não. É impreciso no sentido que você não sabe se a é 1 ou 2. Se a for 1, o algoritmo é 2 vezes mais rápido do que se a for 2. Mas como nós não estaremos interessados em acelerações que são fruto de produto por constante ou soma de constante e outras formas de termos de menor ordem, então a resposta é não. Não é impreciso, porque o que nós queremos é a informação do crescimento assintótico da função que descreve a complexidade do algoritmo. Pode parecer que a gente está só jogando para debaixo do tapete esses valores, mas nós estamos por uma boa razão, porque eles variam de plataforma para plataforma onde você estiver implementando. Vamos tentar ajudar a intuição a ficar convencida de que de fato não faz muita diferença esses termos de menor ordem. Por exemplo, num algoritmo quadrático, que diferença faz ele ser da forma 3n² ou 3n² mais 10n mais 50? Bom, se n for 64, e se isso aqui for em alguma unidade, digamos, segundos, tá? Eu tenho um algoritmo aí que leva 3n² mais 10n mais 50 segundos para executar, onde n é o tamanho da entrada. Então, para n igual a 64, o algoritmo que tem a expressão mais longa, ele gasta cerca de 690 segundos a mais. Aí você diz, não, isso é bastante. Né? Dentro de um universo de 12.000, pode ser bastante. Mas na hora que você começa a descer nos valores de n, e você chega, por exemplo, em 4.096, esses dois números, eles são absolutamente iguais até a terceira casa mais significativa ali, ou seja, os 50 milhões e 300 mil aparece nos dois. Então a diferença, de fato, é mínima. Se você desse um pouco mais, se isso aqui fosse algum algoritmo que trabalhasse em cima de um vetor de n elementos, um vetorzico de nada, de 32.768 elementos, que é muito pequeno, ele gastaria um tempo muito grande em cada um dos dois casos aí dos algoritmos que a gente está propondo, e a diferença é quase desprezível, porque tudo é igual até a quarta casa mais significativa. Quer dizer, a contribuição do 10n mais 50 se dilui na medida em que n cresce. É isso que significa a análise assintótica, que é a análise feita quando n é grande. Então é por isso que a gente se concentra nos termos dominantes, que são esses termos de maior ordem. Então, nesse caso aqui, a gente se concentra no 3n². Então, a gente diz, esse algoritmo é quadrático. Ele tem termos de menor ordem? Olha, eu nem prestei atenção. Tá? Muito bem. Então, isso nos traz para o começo aí do tópico relativo à notação assintótica. Então, nós vamos trabalhar com uma maneira simplificada de representar funções que descrevem eficiência de algoritmos, para a gente poder fazer a comparação entre essas funções. Vocês devem ter visto, provavelmente no 348, os que fizeram 348,
dependendo do semestre, né, alguns podem não ter visto, que existem essencialmente 5 classes de complexidade, classes de notação assintótica que são utilizadas. Tem a classe O pequeno, a classe O grande, a classe θ grande, a classe ômega grande e a classe ômega pequeno. Nós vamos estudar todas elas, quer dizer, essa é uma parte que pertenceu num certo momento a 348 e depois foi retirada e trazida aqui para dentro da nossa disciplina aí do 448. Então, passando um pouco mais rápido por um outro algoritmo de ordenação para fazer algo parecido, uma análise dele, vamos olhar para o algoritmo de ordenação por intercalação. Possivelmente vocês conhecem esse método. A ideia é a mesma, no sentido que você tem uma entrada que é um vetor, e esse vetor não está inicialmente ordenado, e você quer ficar com esse vetor ordenado no final das contas. No método de ordenação por intercalação, a gente passa por um instante em que uma metade, a primeira metade, está ordenada de maneira independente da segunda metade, que também está ordenada. E a ideia é que haja um procedimento que faz a intercalação dessas duas metades. Então, começando a olhar exclusivamente essa atividade que vai ser utilizada dentro do método de ordenação por intercalação, vamos ver somente, inicialmente, a intercalação propriamente. Então, eu tenho o vetor vermelho e o vetor azul, os dois estão ordenados, fazem parte de um mesmo vetor grande, e eu quero produzir o vetor final ordenado. Então, como é que se procede nesse sentido, né? Eu tomo o conteúdo do vetor A, que é formado pelas duas partes, copio para o vetor B como área de armazenamento temporária. Eu quero agora elevar os elementos de maneira que eles cheguem de volta no vetor A em ordem crescente. Então, vou passar rapidamente sobre isso aqui. O elemento 22 foi comparado com 11, 11 é menor, 11 é copiado para o vetor A, 22 é comparado com 44, 22 é menor, ele é copiado, 33 é comparado com 44, 33 é menor, ele é copiado, e assim por diante. Então, esse processo vai seguindo e esses valores vão sendo copiados lá para cima. Até que, finalmente, o vetor, então, está na forma final, aí, o vetor A. O pseudocódigo desse processo de intercalação, ele essencialmente consiste do seguinte: no laço 1 das linhas 1 e 2, a gente faz a cópia do vetor A para o vetor B, como a gente viu. Essa cópia é feita em duas partes. Na primeira parte, a gente copia o que no exemplo anterior era a porção vermelha, e na segunda parte, a gente copia a parte da direita, que era a parte azul. O laço que faz efetivamente a comparação é o laço que vai da linha 7 até 12, as linhas 5 e 6 inicializam as variáveis que a gente vai estar usando. A variável K indica qual é a nova posição a ser preenchida no vetor A, e a variável I é aquela que percorre a primeira metade do vetor B, que estava ordenada, e a variável J percorre a segunda metade do vetor B. Então, determinando qual dos dois elementos apontados pelas variáveis I e J em B, qual dos dois é menor, aquele elemento é copiado para a posição K do vetor A, que é o vetor de destino final, e é só isso. Então, ou a gente avança o I ou avança o J conforme tenha sido feita a cópia de um lado ou do outro. Então, isso é a descrição do que esse trecho aqui está fazendo. Qual é a medida da entrada do tamanho da entrada desse algoritmo, né? Você tem R é o valor do índice final, P é o valor do índice inicial e Q é o valor do índice que corresponde ao término da primeira parte ordenada. Então, o valor de N, que é o valor que nós vamos usar como parâmetro da função que descreve a complexidade do algoritmo, ele é calculado como sendo R menos P mais 1, portanto, o número de elementos ali no vetor. Quanto tempo consome o algoritmo anterior? O algoritmo anterior, ele leva tempo ordem de N, como a gente pode ver se a gente analisar esse algoritmo daqui, porque é tudo muito simples,
né? Lá em cima, nas linhas de 1 a 4, você gasta tempo N para fazer essa cópia. Depois aqui embaixo, dentro desse para, que você vai realizar R-P mais uma vez, você vai fazer sempre um teste e uma atribuição, ou seja, você está percorrendo com o valor do parâmetro K, todas as posições do vetor A são N posições, então você vai fazer isso aqui N vezes. Tudo que está aqui dentro das linhas 8 até 12 toma tempo 1, então é tempo N. Portanto, tempo N na primeira parte, tempo N na segunda parte. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo fazer isso aqui em menos do que 10 ou 15 minutos. Não, talvez eu não consiga fazer e aí eu teria que terminar a aula ou meio-dia ou passado do meio-dia. Eu não pretendo fazer isso com vocês. Então eu vou interromper aqui e a gente continuará então na próxima aula com a análise de corretura do intercala. Lembrem-se então da aula de exercícios de hoje, verifiquem na página mais tarde a sala onde ocorrerá essa aula. Obrigado.